Recentemente eu vi um corte de pregação um tanto quanto interessante. O pregador, eu não faço ideia de quem seja, ele estava pregando sobre bênçãos, sobre prosperidade e tudo mais, e o texto base que ele usou para isso está lá em Mateus 4,9, que diz assim: E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A gente não precisa ir longe para descobrir que quem disse isso foi o próprio diabo. Só que esse pregador estava usando essa passagem para justificar uma bênção que Deus prometeu. Então eu acho muito interessante isso, porque vamos voltar um pouquinho nesse texto e ver o que está acontecendo aqui. Mateus 4,1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, nesse contexto, nós estamos vendo aqui uma passagem extremamente conhecida, que é a tentação do deserto. O diabo coloca Jesus no topo de um monte, mostra para ele todos os reinos da terra e a glória desses reinos. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso. O que nós podemos ver com isso? Os reinos da terra pertencem a Satanás. Ele não estava mentindo aqui quando ele disse que poderia dar esses reinos a Jesus. Por que ele não estava mentindo? Porque realmente esses reinos são dele. A terra, ela é governada pelo diabo. Paulo vai falar sobre isso quando ele cita, o príncipe deste século, o rei deste século. Ele está falando do diabo, é ele quem domina tudo, é ele quem governa. Tendo-se em mente de que realmente o diabo ele poderia dar todos esses reinos e toda essa glória para Jesus, nós vemos que essa afirmação, tudo isso te darei se prostrado me adorares, basta a gente parar para pensar um pouquinho só. Ele tem os reinos da terra, ele tem essa glória que ele pode dar para Jesus nesse momento, e a condição dele é: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ele daria para Jesus todos esses reinos, toda essa glória, com uma condição: a adoração. Ele queria ser adorado. Não à toa, Lúcifer, ele foi expulso do céu por isso. Ele queria ser como Deus, ou estar na posição que Deus está, e por isso ele foi expulso do céu. Desde o princípio, tudo que ele quer é ser igual a Deus. Desde Gênesis nós vemos vários relatos e vários acontecimentos de Deus sendo adorado, e até hoje Deus é adorado. Então, desde o princípio, Satanás quer isso também, ele quer adoração. E aí fica a dúvida: se o diabo ofereceu glória, ofereceu os reinos da terra para Jesus em troca de adoração, por que ele não oferece para toda a humanidade? Por que ele não oferece isso para todas as pessoas? E aí que tá, ele oferece. No Antigo Testamento, um Deus, com D minúsculo, ele se chamava Dagon. E esse Deus Dagon, ele era o Deus da prosperidade. Ou seja, os filisteus iam lá, adoravam esse Deus, cultuavam a ele, ofereciam sacrifícios, e em troca esse Deus dava para eles prosperidade. Esse Deus fazia com que as plantações crescessem e fossem mais frutíferas. Em troca de adoração, aquele Deus dava para os filisteus prosperidade, de forma geral. Prosperidade financeira, prosperidade de bens, prosperidade enfim, em todos os sentidos. Isso não é algo que a Bíblia fala, mas se você der uma pesquisada aí na internet, você vai ver que os estudiosos, os historiadores que estudaram a respeito disso, eles contam que esse Deus Dagon poderia e realmente entregava bênçãos e prosperidade. Os filisteus, acreditavam nisso. Isso realmente acontecia porque não era Deus Dagon, era o próprio Satanás fantasiado. Tinha aquela estátua do deus Dagon, dos filisteus,
não era um outro Deus, era o próprio Satanás disfarçado de um Deus que enganou todo um povo. Vamos imaginar que ele fez para esse povo a mesma proposta que ele fez para Jesus aqui e o povo aceitou. Então, ao invés de cultuar Satanás diretamente, ele se disfarçou de um Deus, e aí surgiu uma outra religião com outro povo que cultuava Satanás, e ao invés de ser satanismo, era a religião dos filisteus. E isso nunca mudou, porque Satanás se disfarçar de um Deus para oferecer para um povo prosperidade em troca de adoração, não mudou. Esse engano que Satanás coloca em nós, de que nós temos que adorar um Deus em troca de bênçãos, em troca de prosperidade, não mudou. E a religião que ele está usando hoje em dia para isso é o próprio cristianismo. A gente vê dentro das igrejas um monte de gente que vai lá para buscar bênçãos, para buscar prosperidade, para adorar a Deus em troca daquilo que ele pode oferecer, que busca a Deus por aquilo que ele pode fazer e não por quem ele é. E aí, muitas vezes essas pessoas não recebem essas bênçãos, não recebem aquilo que elas estavam procurando, saem de dentro da igreja completamente frustrada e vai para outras religiões, vai para um bandismo, vai para satanismo, enfim, para diversas religiões nesse sentido que oferecem isso, que a base delas é isso. Se você adorar, se você fazer sacrifício, se você fizer isso, isso e isso, ele vai te dar algo em troca, seja qual for a divindade que essa religião acredite. Então, desde o princípio, é essa estratégia: se infiltrar em alguma religião ou em alguma coisa, em alguma cultura, em algum povo, para fazer o quê? Fazer com que esse povo adore a ele, busque a ele em troca de prosperidade, em troca de bens, em troca de, enfim, qualquer coisa. Isso significa que prosperidade é algo errado? De forma alguma. Prosperidade não é algo errado, não é errado você querer ser próspero ou buscar por isso. Errado é você buscar a Deus apenas por causa disso. Se você vai para a igreja ou para algum lugar e busca a Deus para que Ele te abençoe, única e exclusivamente por causa disso, sem visar aquilo que Ele é, ao invés de buscar quem Deus é, você busca o que Ele pode fazer por você, você tem que repensar um pouquinho que Deus você está buscando, porque esse não é o Deus de Israel. Desde o princípio, Deus se apresenta como Pai, não como um ser divino que está aqui disposto a te dar tudo o que você quer na hora que você quer. Quando nós fazemos essa barganha com Deus, de eu vou adorar hoje para que o Senhor me dê alguma coisa amanhã, para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor me torne próspero, nós temos que pensar, temos que repensar que tipo de Deus nós estamos buscando. Porque existe o Deus com D minúsculo, aquele Deus todo-poderoso que se apresenta desde Gênesis até Apocalipse, e tem esse Deus com D minúsculo, que tem vários e vários nomes. Porque eu usei Dagon como exemplo, mas se a gente pegar as culturas antigas, não é só o deus Dagon que era adorado e em troca dava prosperidade. Existem muitos e muitos deuses antigos, que faziam isso. Inclusive, a maior parte das religiões criadas, a maior parte dos deuses criados, a base deles é isso. Eu te darei os reinos da terra se prostrado me adorares. São deuses que te dão bênçãos em troca de adoração. E o Deus bíblico, o Deus de Israel, tem se tornado isso para essa geração. Tem se tornado um Deus que é visto como um amuleto da sorte, assim como era na geração de Davi, onde os israelitas estavam perdendo a guerra contra os filisteus, eles foram lá, pegaram a Arca da Aliança só para eles vencerem a guerra. E o que aconteceu? Eles perderam. Nesse momento que os filisteus roubam a Arca da Aliança, isso está lá em 1 Samuel, eles roubam a Arca da Aliança e fica lá a Arca da Aliança no templo do deus Dagon. E é muito interessante que nós vemos no relato bíblico que tem o acontecimento da estátua do deus Dagon, uma estátua, se prostrar diante da Arca da Aliança. Isso nos mostra que Deus Dagon, aquela estátua do Deus Dagon lá, era um amuleto da sorte que os filisteus usavam para conseguir o que eles queriam, em troca de adoração. Enquanto a Arca da Aliança era a representação do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então essa é a diferença.
De um lado temos um Deus verdadeiro e de outro temos um Deus falso tentando imitar esse Deus verdadeiro. Então, só para finalizar, né, todo esse assunto, para finalizar esse vídeo, a promessa de Deus não é te darei os reinos da terra se prostrado me adorares. A promessa que Jesus nos deu enquanto estava nessa terra foi: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a promessa de Deus não é que Ele vai nos tornar prósperos ou vai dar pra gente tudo que a gente quiser na hora que a gente quiser. A promessa de Deus é que nós teremos aflições nesse mundo. Ele não promete que nesse mundo nós vamos ter casa boa, carro bom. A única coisa que Ele promete é: vocês vão ter aflições nesse mundo, vocês vão passar por dificuldades nesse mundo, mas no fim das contas, tenham bom ânimo. Por que nós vamos ter bom ânimo? Porque Jesus venceu o mundo.